Vamos lá então. Gente, muito boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. Saudade aí de vocês. Espero que esteja né, todo mundo legal aí, que a semana de todo mundo possa estar sendo agradável. Vamos começar aqui a nossa aula, né? Desenvolvendo, retomando um pouco do nosso conteúdo da aula anterior e também desenvolvendo conteúdo novo aqui agora. Aula passada a gente estava estudando sobre as iniciais penais, sobre as peças acusatórias, falando principalmente em relação aos requisitos, as condições, os elementos dessas peças acusatórias. E a gente terminou a aula passada vendo especificamente uma queixa-crime, vendo uma queixa-crime. E aí eu queria que a gente acompanhasse, eu vou projetar aqui na tela, que a gente acompanhasse, visse agora uma queixa-crime e uma denúncia, para que vocês tivessem noção. E depois, aquela peça que eu deixei lá no AVA, para quem quisesse fazer da OAB, a gente poder resolver ela e a gente vai resolver junto, beleza? Então quem quiser acompanhar, tá até no AVA, quem quiser abrir, ou vou projetar aqui na tela de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Deixa eu coisar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui se vai abrir aqui para vocês. Vocês conseguem ver, gente? Só para saber, a queixa-crime que eu abri aqui? Ou o que vocês por que tá aparecendo na tela de vocês? Só a página do AVA. Só a tela do AVA? Tá, vamos lá. Modelo de peça. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Cara. Saquei. Agora deu. Agora vocês conseguiram ver? Dá um feedback aí pra mim. Opa. Agora vocês conseguiram ver a queixa-crime? Sim? Então tá massa então, bom demais. Essa queixa-crime, ela tá lá no AVA, tá? Mas a gente vai acompanhar ela aqui. Eu coloquei ela, é até uma queixa-crime que eu fiz, tá? Quando eu trabalhava no escritório e a gente lá do escritório fez. Vamos lá. O que era essa queixa-crime? Foram crimes contra a honra, que foram praticados. Esses crimes contra a honra foram, deixa eu até lembrar aqui, se eu não me engano, foi injúria ou difamação. E procuraram a gente lá no escritório, no caso as vítimas, e pediram pra gente entrar, oferecer a queixa-crime. Beleza, vamos lá. Aqui, se vocês perceberem aqui na queixa-crime, e até retomando o nosso entendimento, até pedir para vocês, quem quiser falar alguma coisa, tá, gente? Ou quem for falar alguma coisa, fala no microfone, porque eu tô na tela aqui da queixa-crime e não tá dando para ver o que tá escrito no chat, tá? Então quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, vai me falando aí no microfone. Então vamos lá.
Aqui nós temos inicialmente o endereçamento básico, né? Oi? A imagem aqui pra mim sumiu, tá tudo preto. Eu não sei se pro restante tá assim também. Sumiu? Tá preto mesmo. Tá só Tá, preto. tá preto? Pra Pra mim todo mundo, também. gente? Tá preto? Tela preta aqui, Léo. Então vamos lá. Vamos de novo. E agora? Agora sim. Agora foi? Agora apareceu. Tá. Foi. Então tá beleza, vamos lá. Vocês vão me falando aí, tá, gente? Primeira coisa de uma peça é o endereçamento dela, né? Então aqui vocês veem que é um endereçamento simples, né? Um endereçamento comum que eu falei para vocês, tá? Seguindo até, isso aproveita até para o AB. Excelentíssimo ou excelentíssima, senhor ou senhora, doutor ou doutora, juiz ou juíza, de direito. E aí só um detalhe. Como é crimes contra a honra, 138, 139, 140, a gente percebe que a pena máxima é até 2 anos. Se a pena máxima é até 2 anos, é caso de quê? Caso de G-crime. Se é caso de G-crime, a gente endereça para o juiz de direito do, 3 pontinhos, Juizado Especial Criminal desta comarca de Anápolis, Goiás. Como eu morava aqui em Anápolis, endereçamos para o juiz daqui. Como a gente falou aula passada, essa questão do endereçamento ela vai depender muito da natureza do crime. Vai depender muito de qual crime foi esse que foi cometido. Aqui só fazer um parênteses aqui. Normalmente, as petições iniciais, as iniciais criminais, elas são endereçadas para o juiz de primeiro grau, né? Então seria o endereçamento: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3 pontinhos, vara criminal da comarca de. Essa é, digamos assim, o endereçamento básico, o endereçamento comum, sempre como regra geral, para a vara criminal. Agora tem a regra que eu falei para vocês, para lembrar. Sempre quando vocês for fazerem um endereçamento, vocês têm que olhar o procedimento a ser atendido, o procedimento que vai ser seguido. Então, qual que é a regrinha? Primeiro, olha se é júri, tá? Não, perdão. Primeiro, olha se é G-CRIM, tá? Olha caso se é G-CRIM, se é juizado especial criminal. Se não for caso de juizado especial criminal, né? Se não for caso de G-CRIM, analisa se é caso... Primeiro júri, né? Vamos colocar. Primeiro júri, né? Analisa primeiro se é júri, se é caso de crime doloso contra a vida. Se não for caso do júri, analisa se é G-CRIM, se é juizado especial criminal. Se não for caso de G-CRIM, analisa se é procedimento especial. Se não for procedimento especial, vai ser procedimento como ordinário. Então vamos falar aqui na ordem para ficar claro. Quando você for analisar um crime, analisa primeiro. É crime de júri? É crime doloso contra a vida? Se for crime de júri, vai ser endereçada para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do júri, né, da vara criminal do júri da comarca de. Se não for caso de júri, e aí você vai fazendo por eliminação. Se não for caso de júri, analisa se é caso de G-CRIM. Se for caso de G-CRIM, aí vai ser para excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do 3 pontinhos, juizado especial criminal da comarca de 3 pontinhos. Se não for júri, se não for G-CRIM, analisa se é procedimento especial. Analisa se é Maria da Penha, analisa se é lei de drogas, analisa se é rito contra funcionário público. E aí vai ser excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara, né, específica, né, se tiver a vara específica, o endereçamento, né, vara criminal, se tiver, né, dependendo se vai ter na comarca ou não, né, porque a depender da comarca tem essas varas específicas, né, a depender da comarca não tem vara específica. Se tiver a vara específica, né, se tiver vara criminal de crimes contra a mulher, você manda para essa vara. Agora, se não tiver a vara específica, você vai mandar para a vara criminal normal. Se não for nem caso de júri, nem procedimento de júri, nem procedimento de G-CRIM,
nem caso de procedimento especial, aí vai para o procedimento comum ordinário, que é o que a gente está vendo aqui. Excelentíssimo ou excelentíssima, senhor, senhora, doutor, doutora, juiz, juíza de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Anápolis. Lembrando, você deixa em 3 pontinhos porque não sabe para quem vai distribuir, tá, gente? Não sabe para quem vai distribuir. Por exemplo, em Anápolis tem 4 juizados. Eu não sei para qual juizado que eles vão distribuir. Então, tem que deixar 3 pontinhos. Beleza? E aí, até falar para vocês, na OAB, quando vocês forem fazer OAB, algo que até algumas pessoas me perguntaram na peça, só coloca na peça aquilo que foi informado. Só coloca na peça as informações que constaram, né, no caso. Se não, dá identificação de peça na OAB. Então é o seguinte, se eles falarem a cidade em que aconteceu o crime, você coloca comarca de. Se não citarem ou não falarem qual que é a comarca, qual que é a cidade, coloca 3 pontinhos. Beleza? Se não falarem, por exemplo, no caso de ser um recurso, se falar que o processo já está correndo na vara tal, na 4ª vara criminal, aí você pode endereçar para a 4ª vara. Se não falar, deixa 3 pontinhos, vara criminal. Beleza? Vamos lá. Aí aqui, ó. Aqui nós temos o chamado qualificação, né? O preâmbulozinho que a gente falou. Nessa queixa-crime, lembrando aqui, foram 2 pessoas. Foi um candidato a prefeito e a mulher dele que procuraram a gente lá no escritório. Então o que a gente faz? A gente qualifica eles. Então vamos lá. E aí nós estamos qualificando aqui, tá, gente? Os querelantes. Nós estamos qualificando aqui os querelantes, tá? Estamos qualificando aqui as vítimas. Então, Vilmar Luiz da Silva, brasileiro, casado, motorista, portador de RG sob o número tal, CPF número tal, e a mulher dele, Cedilene Rodrigues Nascimento, brasileira, casada, funcionária pública, portadora do RG, CPF número tal. Percebam, pode acontecer que o crime seja cometido contra 2 pessoas, 3 pessoas. Você coloca tudo na mesma peça, tá? Você coloca tudo na mesma peça. Aí você vem, coloca o endereço deles, né? Faz essa qualificação. Aí tem essa frasezinha aqui, ó. Tem essa interlocução que é sempre importante. Mas aí vocês ficam livres para colocar da forma como quiser. Ó, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, através de seus advogados infra-assinados, com endereço nessa cidade, tal, com fulcro nos artigos 30, 31, 44 do Código de Processo Penal e artigo 145 e artigo 138 do Código Penal, apresentar queixa-crime. Seguinte, depois que você faz a qualificação dos querelantes da vítima, você tem que colocar essa interlocuçãozinha. Você vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, ou tem advogado que coloca vem muito respeitosamente perante a Vossa Excelência, ou vem, tem outros advogados como que eles colocam, vem gentilmente apresentar perante Vossa Excelência, enfim, tem essa interlocuçãozinha. Aí você coloca através do seu advogado, né? Aí pode ser através do seu advogado infra-assinado, ou pode ser através dos seus advogados que esta subscreve, com o endereço tal, e aí você coloca isso na OAB é fundamental, você colocar os artigos que fundamentam aquela peça processual, tá? É necessário você colocar os artigos que fundamentam aquela peça processual, e aqui eu tô falando, obviamente, para a OAB, tá? Para a OAB, no sentido prático, isso não é tão exigido, mas para a OAB isso é bastante importante. Então, traz o fundamento da peça. Aqui a gente só colocou 30 e 31, mas poderia, por exemplo, colocar o artigo 100, né, parágrafo 1º do Código Penal, né? Perdão, 100, parágrafo 2º do Código Penal. E aqui a gente trouxe o fundamento aqui, né, do artigo 30 e 31, que é a queixa-crime especificamente. E outra coisa que é importante, vocês não podem deixar de constar, deixa eu só abrir aqui, eu não sei onde é que eu tô aqui, só um minutinho, gente, porque teve gente que entrou aqui.
Algo que vocês não podem deixar de constar é o artigo 44 do CPP. Isso na queixa-crime, tá? E quando vocês forem fazer as peças práticas, quem pegou a queixa-crime. Quem pegou queixa-crime tem que juntar necessariamente a chamada procuração com poderes especiais, tá? Que o fundamento está aqui no artigo 44 do CPP. Então, num processo de queixa-crime, é necessário que o advogado ele apresente ou ele junte, tá, a procuração com poderes especiais dentro do processo. Sob pena até mesmo da inicial ser rejeitada. Então esse artigo 44 aqui diz respeito à procuração com poderes especiais. Eu torno a dizer, é importante, tá, juntar a procuração com poderes especiais no processo. O que é uma procuração com poderes especiais? Não é uma procuração genérica, não é uma procuração com poderes gerais. É uma procuração específica em que o querelante autoriza o advogado a processar, a oferecer queixa-crime contra fulano de tal pelo crime tal, tá? Então, na queixa-crime, um requisito a mais é a apresentação de procuração com poderes especiais. O que é essa procuração com poderes especiais? É uma procuração específica em que o querelante indica o seu advogado para, de forma definida, de forma específica, processar e oferecer queixa-crime pelo crime tal, beleza? Bacana. Aí nós temos aqui uma questão até mais estética, né? Mas esteticamente é bom fazer isso. Então vem aqui, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através dos seus advogados que esta subscreve, apresentar com fulcro no artigo tal, queixa-crime. O nome da peça normalmente sempre fica destacado. Tá? O nome da peça normalmente sempre fica destacado. Então, vem apresentar a queixa-crime, da mesma forma como se fosse uma denúncia, da mesma forma como se fosse outra peça. E da mesma forma como houve a qualificação do querelante, aqui vai ter a qualificação do querelado. Em desfavor de tal, endereço da pessoa, né? O que eu falei aula passada? Você precisa ter elementos ou informações que possam identificar a pessoa. Às vezes você não vai ter o RG da pessoa. Às vezes você não vai ter o CPF da pessoa, né? Principalmente do querelado, né? Do autor do crime. Então é o seguinte, nome e endereço, ótimo. Nome e endereço, ótimo. Ou seja, quando a gente fala da qualificação do acusado, a gente está falando justamente isso, de tentar indicar e apresentar informações e elementos que possam servir para a identificação do acusado. Então aqui, as vítimas, né, os querelantes chegaram para a gente só com o endereço. Então, nome e endereço. Pronto, acabou. Beleza? Aí tá. E aí eu queria falar para vocês, gente, normalmente, toda peça processual, ela se divide em 3 partes. Ela se divide em fatos, fundamentação, tá? Fato, fundamentação, que é chamado de do direito, e pedido. Então, como regra geral, toda peça processual tem uma divisãozinha, né? Um roteirozinho. Você tem que colocar os fatos, você tem que colocar os fundamentos, que são chamados, né, de o direito, né? Do direito, e você tem que colocar os pedidos. Na queixa-crime da denúncia, e aí só falar para vocês, tá, gente? Essa divisão, e aí não sei se vocês percebem aqui, ó, dos fatos, aí vem narrando, do direito, narrando aqui, e dos pedidos. Seguinte, isso não é obrigatório. Como assim não é obrigatório, Léo? Se a pessoa quiser colocar tudo junto, tudo emendado, ela pode fazer isso. Se a pessoa quiser colocar tudo num parágrafo só, se a pessoa não quiser dividir esse dos fatos, do direito, do pedido, ela pode fazer assim. Só que é o seguinte, gente, esteticamente fica melhor, né? E, gente, falando aqui, quem trabalha em gabinete, juiz, ou quem teve algum tipo de contato, com o juiz, gente, o juiz não quer ler coisa complicada. O juiz não vai ler coisa complicada. Eu já trabalhei como assistente de juiz, e o seguinte, gente,
Eu nem sei se eu poderia falar isso, né? Mas, cara, a gente não lê tudo, velho. A gente não lê tudo, porque não tem como, velho. Não tem como, é muita coisa. Então é o seguinte, uma peça mais bem dividida, uma peça mais bem organizada, uma peça mais bem estruturada é mais fácil. Então, por que a gente orienta, e na OAB também é nesse sentido, de dividir a peça dos fatos, do direito e do pedido, para ficar mais dividido, mais organizado. Para quem for ler a sua peça, na OAB, o examinador, e né, no caso, na vida prática, o juiz ou assessor do juiz, conseguir identificar melhor. Ele ganha mais tempo. Pô, a peça que não tem divisão, além de ficar uma peça esteticamente feia, ela fica uma peça muito desorganizada. Então é o seguinte, divide em 3 partes. Dos fatos, do direito e dos pedidos. Vamos voltar. Lembra que eu falei para vocês, na aula passada, que os elementos, né, os requisitos tanto da queixa-crime quanto na denúncia estão lá no artigo 41 do CPP. Que são esses requisitos das peças acusatórias? Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, né? Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime, indicação de rol de testemunhas. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Exposição do fato criminoso. No caso, a gente ofereceu pelo 138, então foi calúnia. Então, olha como é que a gente fez dos fatos. A gente vai narrar os fatos. Os fatos é a historinha, tá, gente? Os fatos, para traduzir o seguinte, é a historinha. É contar aquilo que aconteceu. Só que a gente tem que contar isso de uma forma específica. A gente tem que detalhar, tá? A gente tem que fazer uma exposição, tá? Dos fatos criminosos de maneira pormenorizada, tá? Com as suas circunstâncias. Não adianta eu só chegar aqui e falar o seguinte... Olha, o querelado, ele ofendeu a minha cliente, ofendeu a querelante, pronto, acabou. Não, dessa forma fica algo totalmente genérico, fica totalmente evasivo. Então é o seguinte, vamos lá. No dia tal, né, então a gente já está individualizando. No dia tal, a querelada, imbuída de ânimos caluniantes, ou seja, intenção de caluniar, enviou vários áudios no WhatsApp, e aí conforme anexo, eu vou juntar depois, alardeando que os querelantes estavam vendendo óleo advindos de doações da cidade, que estava em propriedade da assistência social órgão público. A querelada, injustificadamente, sabendo falsas suas acusações, atribuiu um fato criminoso aos querelantes, sendo que suas mensagens de áudio estão viralizando pela cidade. O que eu fiz aqui? Eu narrei o fato criminoso e expus ele nas suas circunstâncias. Coloquei o dia que foi que aconteceu, a forma como foi que aconteceu e a maneira como o crime estava sendo ou foi executado. Beleza. E aí vocês podem colocar todos os detalhes que vocês quiserem, tá? Num segundo momento, a gente percebe, que eu falei para vocês, que o segundo requisito da denúncia ou da queixa-crime é a classificação do crime. O que é essa classificação do crime, gente? Basicamente é o que a gente chama de subsunção. O que é subsunção? É tipo enquadrar o fato à norma legal. É pegar o fato que aconteceu e enquadrar, ajustar no artigo caracterizador dele. Então é o seguinte, na queixa-crime da denúncia, como eu falei para vocês, quais que são as teses? Autoria e materialidade. Quando eu vou classificar o crime, eu tenho que mostrar que o fato que aconteceu, ele se enquadra no que a gente entende de artigo de Código Penal. Então até coloquei aqui, né, do direito, da caracterização da calúnia. Aí eu coloquei a redação, né, praxe. A calúnia consiste em imputar falsamente a alguém a autoria de fato definido como crime, e a pena é papapá, papapá. Colei aqui o artigo. Para a caracterização do crime de calúnia, o agente não necessariamente precisa ter consciência de que é falsa suas afirmações, mas basta que haja incerteza da autoria, para que assuma os riscos decorrentes da ofensa à integridade moral alheia. Assim sendo, é oportuna a transcrição de textos jurisprudenciais que firmem entendimento quanto ao assunto. Até me perguntaram durante a semana se precisava colocar jurisprudência. Gente, óbvio que claro que na OAB
não tem como exigir, né, colacionar jurisprudência, não tem como o candidato decorar tudo. Agora, você na prática, você pode colocar a jurisprudência que você quiser, né? Você vai estar lá com o computador, pega ali uma jurisprudência, pega uma ementa e pronto. Continuando aqui, o elemento subjetivo e específico do crime de calúnia, qual seja a vontade de atingir a honra objetiva da vítima, atribuindo falsamente e publicamente fato definido como crime, emerge claro ter a querelada acusado os querelentes de terem cometido o crime de peculato, tipificado no artigo tal, perante conhecidos e desconhecidos. Dessa forma, a querelada praticou o crime de calúnia. Pronto, classifiquei o crime. E no final, eu vou fazer os pedidos. E aí os pedidos, normalmente, aqui, eu acho que essa peça aqui não está totalmente pronta, mas no pedido, o que vem aqui? Você pode colocar aqui, ó. Vamos rapidão aqui, ó. Normalmente esses pedidos aqui, eles podem ser divididos assim, ó. Em razão dos fatos acima epigrafados, aí pode colocar aqui requer. E aí a gente vai podendo fazer os pedidos divididos. Vamos colocar, deixa eu dar um recuo aqui. Normalmente os pedidos vêm assim, né? Então, em razão dos fatos epigrafados, vez que os querelantes na contingência de promover a queixa-crime, requer. Aí você coloca tracinho, um pedido. Aí você coloca a citação do acusado para ver se processar. Pum, primeiro pedido. Aí vamos lá. Segundo pedido. A condenação do acusado no crime tal. Beleza. Terceiro pedido. Que a ação ao final, né? Aqui tá até uma aqui, né? Que a ação ao final seja julgada procedente. E aí, se quiser, pode até colocar no final, se houver algum tipo de indenização, né? Que o juiz possa arbitrar condenação mínima nos termos do artigo 387, inciso 4. Então, a queixa-crime, ela é dividida basicamente assim. Vou até tirar aqui pra gente ver outra denúncia. Léo, Fala, GG. com relação a esse pedido aí no final, aí a gente pode, por exemplo, colocar um valor, ou então esse valor é estipulado pelo juiz. Qual que você fala? Do valor mínimo Lá de nos condenação? pedidos, lá. Isso, lá nos pedidos, lá no final, lá para a questão da indenização. Esse daí o juiz que tem que arbitrar. Então ele tem todos os parâmetros lá para analisar e estipular um valor mínimo. Seguinte, na esfera... existem, né, esferas criminais, civis e administrativas. Normalmente, quando a pessoa ela quer uma reparação do dano, ela entra na esfera civil. Mas, por exemplo, tem as chamadas obrigações de reparar o dano, que é as chamadas ações civis ex delito no Código de Processo Penal. Nos casos, por exemplo, de crimes contra a honra, por exemplo, o juiz, conforme o artigo 387, inciso 4, ele deve indicar, deixa eu até abrir aqui, ele deve indicar um valor mínimo de condenação. Então, esse valor mínimo de condenação, quem arbitra é o juiz e as partes que tem que pedir. As partes, elas não pedem quanto que ela quer. Diferentemente, quando é no cível, que as partes pedem e podem pedir, por exemplo, uma reparação por danos morais, a parte pode pedir quando ela quiser. Rapidão. Vou abrir aqui pra gente aqui. Léo, Oi? eu tô com uma dúvida aqui acerca da procuração. Porque nós estudamos que o parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto da OAB fala que em caso de urgência, ele pode atuar sem procuração por um prazo de 15 dias. Isso seria possível na esfera penal? Poderia. Em caráter de urgência, sim. Só que sim. durante 15 dias, só que depois desses 15 dias, conforme o Estatuto da OAB, tem que apresentar, né? É a chamada procuração de rato, né? Você tem que confirmar, você tem que ratificar aquilo, né? Eventualmente, de maneira... Mas aí, entendi, mas ela não invalida a queixa-crime, não, né? Não assim, invalida, por não ter a procuração.
Não, se dentro de Entendi. 15 dias depois você apresentar, sem problema. Ah, sim, ok. Só tô falando que na queixa-crime, um dos requisitos é uma procuração não geral. A procuração, necessariamente, ela vai ter que ser uma procuração específica. Uma procuração entendi. por poderes especiais. Porque se você for ver, Oninha, existem procurações gerais que são aquelas procurações. Eu, fulano de tal, né, transfiro ou autorizo que o advogado tal possa realizar transações, possa negociar, possa conciliar, possa depositar, papapá, em meu nome. Essa é uma procuração geral. Essa é uma Entendi. procuração geral. Na queixa-crime, não basta ser uma procuração geral, tem que ser uma procuração com poderes específicos, procuração com poderes especiais. Por quê? Tem procuração com poderes gerais, que é aquela que eu falei para você, poderes para transigir, conciliar, acordar, depositar, sacar, papapá. A procuração com poderes específicos é aquela que você especifica quais que são os poderes. Na queixa-crime é necessário essa. Entendi. Ainda que seja apresentado depois. Beleza? Ok. Obrigada, Léo. Valeu. Aqui, gente... Léo. Oi. Aproveitando a deixa, só para te falar Tati. outra coisa aqui. No caso, quando o autor, por exemplo, de uma injúria for um infrator, for um menor, aí, no caso, eu vou encaminhar para a vara da infância e juventude? Como é que é? Quando o autor da injúria for um menor, no caso, eu vou encaminhar a minha queixa-crime para a vara da infância e juventude? Não, acontece o seguinte, se for menor de idade, ele não comete crime, né? Ele não comete crime. Então, não vai ter, porque ele é inimputável, né? Menor de 18 anos. O que ele teria cometido é o chamado ato infracional. Então, não há que se falar em queixa-crime a ser apresentado. Você vai simplesmente apresentar uma peça simples, né, lá para o juizado. Mas não há que se falar em queixa-crime, porque não tem crime aí, nesse caso, para ser investigado, não tem crime para ser processado. Porque como ele pratica ato infracional, o que vai acontecer vai ser entrar com processos em simples, né? E aí a gente está falando de algo administrativo, né? Se tiver vara da infância e juventude, ok. Se não, uma petição simples representando o menor pelo suposto ato infracional. Mas não tem queixa-crime contra menor não, justamente porque ele é inimputável. Entendi. É porque, no caso, quando trata-se de maior de idade e entra no âmbito penal, eles costumam fazer um TCO, né? E aí, quando envolve menores, eles costumam fazer um BOC, um boletim de ocorrência circunstanciada, e encaminha para a vara da infância e juventude. Por isso que eu perguntei. Então, no caso, se for menor, não tem queixa-crime para isso? Não tem queixa-crime justamente pelo fato de não ser nem crime, né? Ser simplesmente um ato infracional. Igual você falou, vai ter o BOC, né? Vai ter o BOC lá, né? Esse termozinho mais circunstanciado, mais resumidinho, para o juiz da vara da infância e juventude. E aí, por exemplo, as vítimas elas podem entrar com uma petiçãozinha simples contra o menor, representando ele pelo ato infracional. Mas queixa-crime não, porque a queixa-crime e a denúncia necessariamente só quando houver algum tipo de crime e, no caso, os autores, né, os supostos autores, eles puderem ser pelo menos imputáveis. Beleza? Certo. Léo, e eu posso adentrar com a queixa-crime, mesmo que eu já não tenha, por exemplo, registrado um boletim de ocorrência na delegacia e dado andamento na delegacia, eu posso entrar normalmente? Pode. Isso é até algo que... Vocês estão no 8º. Vocês já tiveram um processo penal. Vocês estudaram o inquérito, certo? Vocês estudaram o inquérito. Faça essa pergunta aí para todo mundo, só para relembrar. O inquérito, gente, é uma peça dispensável ou indispensável? Dispensável. Dispensável, ou seja, é claro, é melhor ter um inquérito porque o titular da ação penal ele vai ter mais elementos de convicção para criar, né, a sua chamada opinio delicti, para poder oferecer denúncia ou queixa-crime. Mas, se não tiver inquérito, isso não impede o oferecimento da ação penal, justamente porque a ação penal não fica vinculada ao inquérito. Certo. Aí, normalmente, então, quando você adentra com a queixa-crime sem ter ido já no âmbito policial,
o juiz, eles pedem um ofício para o delegado instaurar depois, né? Se ele verificar que procede. Não, então, o Tati, a questão é o seguinte, não é necessário entrar com uma ação penal, não é necessário que a ação penal, ela, anteriormente dela tenha tido um inquérito. Só que é o seguinte, é bom ter o inquérito pra gente ter, pelo menos, elementos probatórios, né? Elementos ali da investigação que comprovam que houve, né, indícios ali de materialidade e autoria. Por que eu tô falando? Não sei se é nesse sentido que você perguntar. Imagina que a pessoa entra com a queixa-crime direto, sem ter nenhum inquérito, sem ter nenhum PCO, sem ter BO, sem ter nada. Seguinte, às vezes o juiz pode rejeitar a queixa-crime por falta de justa causa, né? Por falta de justa causa. Por não ter um TCO, por não ter um BO. Às vezes pode rejeitar uma denúncia justamente por falta de justa causa. Então, assim, é bom que tenha. Agora, se a queixa-crime tiver, ou a denúncia tiver provas suficientes, aí beleza, não vai precisar do inquérito, não. E aí, no caso que você falou, se for necessário novas diligências, no caso do MP, né? Se, por exemplo, não tiver elementos insuficientes de autoria e materialidade, o MP pode requisitar novas diligências policiais, novas investigações. Entendi, Léo, obrigada. Beleza? Então, fechado então. Vou dar um outro exemplo aqui, gente, para vocês. Vamos... Vamos para essa denúncia aqui, rapidão. Tá. Temos aqui, gente, uma denúncia. Tá? Peguei uma denúncia aí qualquer. É específico de um grupo de promotores, né, que eles têm finalidade e atuação no combate ao crime organizado. Lá de Maringá. Então, denúncia simples. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal do Foro Central da Comarca de Maringá e região metropolitana. Aqui eu não sei como é que funciona nessas cidades, né? Às vezes só tem uma vara criminal e já endereça para ela, mas o ideal é que, né, não nomine, não coloque o número da vara, coloque 3 pontinhos, vara criminal. Então, endereçamento da denúncia, mesma coisa. Excelentíssimo senhor, né? Excelentíssimo parênteses A, senhor parênteses A, doutor A, juiz parênteses A, né? Porque pode ser homem ou mulher, de direito da vara criminal do Foro Central da Comarca de Maringá e região metropolitana. Beleza. Qualificação, preâmbulo. Quando for o MP, o Ministério Público do Estado do Paraná, através de seu órgão de execução, e por intermédio dos promotores e por intermédio do promotor de justiça, enfim, assinado, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro nos artigo 129 da Constituição, que fala das funções institucionais do MP, cumulado com, isso daqui, esse C-C é cumulado com, tá? Artigo 100 do Código Penal, que trata sobre a ação penal pública incondicionada, e artigo 41 do CPP, que trata dos requisitos da denúncia. Então, qualifica o MP normal. Obviamente o MP, né, gente, não vai ter RG, não vai ter CPF, nem nada. Mas coloca o Ministério Público do Estado tal, vem por meio de seu promotor, né, vem por meio de seu promotor, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro, com base ou com fundamento nos artigos tal, oferecer denúncia. Tá? Então aqui, e tendo por base o que restou apurado dos autos de procedimento investigatório criminal, vinculado aos autos de medida cautelar de interceptação, oferecer denúncia. Então pode fazer da mesma forma se quiser na queixa-crime, tá? Oferecer, pula uma linha, né? Dá 2 espacinhos, denúncia ali em caixa alta. E aí tem a qualificação do denunciado. Nome da pessoa, nacionalidade, estado civil, profissão, portador de RG, portador de CPF, mesma coisa. E aí aqui,
Deixa eu ver aqui. Aqui foram 3 pessoas, né? Então, 3 pessoas oferecem denúncia aqui contra as 3. Aí, mesma coisa aqui. Pela prática dos seguintes fatos delituosos. Percebam. A denúncia, e aí até aproveitando a deixa aqui da Tati, do que ela tinha perguntado. A denúncia, gente, ela normalmente, ela vai se basear em um inquérito. Normalmente, como eu falei para vocês, né? Normalmente a denúncia ela vai se basear no inquérito anterior. Então é bom, tá? De praxe, que na denúncia se coloque aquilo que constou no inquérito. Então, por exemplo, aqui vem, ó, dos fatos investigados. Então, foram instaurados os autos de notícia de fato ou notícia crime, papapá, dia tal, visando apurar a notícia crimes, dando conta supostas irregularidades que vinham ocorrendo na empresa, Arildo Veículos, consistente em adulterar velocímetro, que eram destinados à locação, à venda, para atribuir-lhes aparência ou característica de veículos seminovos, ludibriando a boa-fé. Sim, o que eles estão narrando aqui? O que constou no inquérito. Então, se vocês quiserem, até mesmo na denúncia, normalmente aparece assim, ó, aqui nessa parte aqui, eles colocam normalmente autos de inquérito número tal, ou inquérito número tal, tá? Porque normalmente o inquérito acompanha a denúncia, tá? Como regra geral, o inquérito ele sobe com a denúncia, ele acompanha a denúncia. Então, cara, consta o que apareceu no inquérito, né? O que foi objeto de investigação, ou seja, falando dos fatos, e aqui ele vai colocar dos fatos e do direito. Então, aqui ele tá denunciando por caso de, se eu não me engano, adulteração, né, de velocímetro de veículo. Então, narra aqui, ó, narra o que aconteceu. Aqui até separei para vocês essa no seguinte. Se vocês olharem aqui mais para baixo, deixa eu ver aqui se eu acho. Você pode juntar tudo que você tiver dentro da denúncia. Ou aqui, ó, por exemplo, você pode dividir, se ficar muito grande a sua denúncia, você divide em subtópico. Igual eles fizeram aqui. Deixa eu só aceitar alguém aqui na sala aqui. Tá. Divide em subtópico. Se você for falar de determinado crime ou do direito, divide 2.1, 2.2, 2.3. Aqui, o cara tá narrando tudo o que aconteceu. Tá narrando tudo o que aconteceu. E ele vai tendo informação, vai colocando na folha de onde ele tirou isso. Então aqui, ele pegou o livro de registros do Detran. Então ele foi colocando. Ó, foi colocando aqui onde que ele se baseou, onde ele tirou aquela informação. Folhas tal, anexo tal. Aqui ele foi colocando os carros, tá, que foram apreendidos. Vocês podem colocar todas essas informações aí na denúncia, tá? Vocês podem, aqui é outro crime, né, que ele foi denunciado também, estelionato. Então entra aquilo que a gente falou, né, classificação do crime. Narra o que aconteceu, fala qual crime que aconteceu. Então aqui, obviamente, assim, dolosamente, agindo com o casal denunciado, mancomunado entre si, cada um colaborando de modo para o sucesso. Enfim, narra a conduta, né? Narra a conduta aqui, narra o que aconteceu e tenta enquadrar no tipo penal, né? Percebe-se que os fatos narrados se amoldam ao artigo tal. Percebe-se que os fatos narrados se enquadram no tipo tal. Até uma dica que eu falo para vocês, grupos de acusação, e falo para vocês todos a nível, né, acadêmico, quando você perceber que tiver determinado crime, lê o artigo do Código Penal e vê se o fato que aconteceu no caso concreto se enquadra. Se enquadrando, você justamente explica isso. Você mostra, olha, percebe-se que diante dos fatos apresentados nós temos clara adequação ou clara subsunção dos fatos narrados ao crime presente no artigo tal. Então, por exemplo, no caso de furto, a gente tá lá, subtrair bem alheio móvel para si ou para outro. Mostra que teve uma subtração. Mostra a materialidade do crime. Matar alguém. Mostra que houve uma morte.
Ou seja, mostra a materialidade do crime, mostra a autoria do crime. E aí aqui, a denúncia, ela basicamente, mesma linha da queixa, tá, gente? Aqui, deixa eu só falar para vocês aqui. Por exemplo, aqui, eles fizeram uma interceptação telefônica para... como é uma operação contra o crime organizado, eles fizeram uma interceptação telefônica anterior. Então ele transcreveu a conversa da interceptação telefônica aqui, ó. Aqui na denúncia, tá? Claro, o juiz tinha que ter autorizado. Transcreveram toda a conversa da interceptação telefônica para denúncia. Beleza? Então, tudo que foi interceptado de conversa estava aí na denúncia. E no final, faz os pedidos normais, tá? No final faz os pedidos normais e apresenta aqui, ó, rol de testemunhas fica embaixo da peça, né? Rol de testemunhas, coloca quem vocês quiserem arrolar como testemunhas, tá? Normalmente os pedidos são citação, né, do acusado, para que ele seja processado e denunciado e compareça à audiência. Pedido para que a respectiva ação seja julgada procedente, tá? Pedido para que a respectiva ação seja julgado procedente. E qualquer outro pedido que vocês tenham dentro do caso concreto de vocês. Beleza? Professor? Oi. Quando é um crime de ação penal incondicionada, né, que aí o Ministério Público vai promover a denúncia, eu não tenho que qualificar a vítima, não? Tem, mãe. É porque aí só foi os acusados nesse exemplo que o senhor mostrou? Como é que é? Só tem a qualificação dos acusados? Não entendi, mas é porque no crime de ação penal pública incondicionada não tem vítima. A titularidade é do MP. Então você qualifica o MP. Sim. Não, é porque essa é a minha dúvida, é porque eu pensei que, além do MP, tinha que colocar também a pessoa que sofreu o dano. Não, né? Na ação penal pública incondicionada, mas ótima pergunta, Camila, como na ação penal pública... eu nunca vi, então assim, não, agora mas que é isso mesmo. Acesso... Na ação penal pública incondicionada, por mais que tenha uma vítima, não qualifica a vítima, por quê? Porque a vítima ela não integra a relação processual. Como na ação penal pública incondicionada é o MP que denuncia, você só qualifica o MP e os denunciados. A vítima não aparece. O MP está agindo como se fosse substituto processual da vítima. Ele está agindo representando a vítima. Por isso que não tem que qualificar a vítima, porque quem oferece a ação penal é o próprio MP. Beleza? Então não aparece qualificação da vítima, não. Então, obrigada. Valeu. Gente, até aproveitando aqui, caminhando para o final da nossa aula aqui, né, primeira de prática penal, algo que eu queria falar para vocês é o seguinte, queria que vocês visualizassem em relação à teoria tripartite do crime, o seguinte, vocês sabem que, né, a gente adota, né, no nosso Código Penal, em matéria criminal, a chamada teoria tripartite. Ou seja, o crime é dividido em 3 partes. Né? O crime é dividido em 3 partes. Ele é dividido em fato típico, ilícito e culpável. Né? Até a dica aqui para quem quiser lembrar, né, dos elementos do crime é o FICO. Por que FICO? F de fato típico, I de ilicitude ou antijuridicidade e Q de culpabilidade. Isso é importante tanto para a acusação quanto para a defesa para poder oferecer as suas respectivas peças. As peças acusatórias e a resposta à acusação. Especificamente tratando da acusação, vocês como acusação, para oferecer uma denúncia ou uma queixa-crime, tem que ver se realmente é crime. E como que a gente vê se é algo realmente crime? A gente vê se é fato típico. Como que a gente vê se é fato típico? A gente observa se tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade.
a gente vê se esse fato típico é ilícito, se ele é contrário ou não à lei. E a gente vê se o autor do crime ele é culpável ou não, tá? E isso vai ser utilizado também pela defesa. Mas aí eu explico próximas aulas. Mas tente analisar sobre esse prisma da teoria tripartite, principalmente para provar a materialidade, tá? Provar a materialidade do crime e também atribuir a autoria desse crime para o autor que vocês entendem que seja. Beleza? Vamos lá. Vou até tirar um pouquinho da aula aqui de linguagem jurídica para a gente poder entrar aqui, adiantar mais aqui. O que eu queria falar para vocês? Eu postei no AVA, semana passada, um caso de OAB, uma prova de segunda fase da OAB, em que caiu queixa-crime. E eu queria que a gente resolvesse ela aqui. Algumas pessoas me mandaram no e-mail, quem puder até depois, quem tiver interesse de fazer, faz. É legal para vocês ir treinando, familiarizando. Mas separei aqui pra gente ir resolvendo, ou pelo menos respondendo ela. Vou linkar aqui com a tela. Vamos lá. Esse 15º exame aqui da ordem já é uma prova mais antiga, mais especificamente foi uma prova de direito penal em que caiu uma queixa-crime. E aí não sei quem teve já a oportunidade de ver uma prova de OAB. Segunda fase é assim, tá, gente? É assim. Então, caderninho de prova normal, orientações, beleza. Vem a peça prático-profissional. Olha lá, só separar aqui, vamos lá. Eles narram um caso concreto, eles narram um caso, né? Quer dizer, não é nem concreto, né? Eles narram um casinho para vocês na OAB, e é isso em todas as áreas, tá? Eles narram um caso para vocês, com determinadas informações, e vocês têm que atuar como se fossem advogados. E vocês devem apresentar a peça que vocês entendem necessária. Então, o que é importante numa prova da OAB? Você saber identificar a peça, né? Saber qual peça que você vai ofertar e saber confeccionar essa peça. Então, olha como que caiu aqui. Todo mundo tá conseguindo ver, gente? Tá todo mundo conseguindo visualizar a prova? Beleza, então vamos lá. Aqui tá o seguinte, ó. Vamos ler junto e a gente vai resolvendo depois. Peça prático profissional. Henrico, engenheiro de uma renomada empresa de construção civil, possui um perfil em uma de suas redes sociais existentes na internet e o utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. No dia 19/4 de 2014, informação importante, né, data, sábado, Henrico comemora aniversário e planeja para a ocasião uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu então enviar o convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal para todos seus contatos. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede social, está adicionada nos contatos do seu ex. Calma aí, sumiu aqui. Do seu ex, soube assim da festa e do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal instalado em sua residência, um prédio na praia de Icaraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrico. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: "Não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. E com o propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, acrescentou ainda: ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário de expediente que a empresa em que trabalhava teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo."
Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento e conectado à rede social por meio de seu tablet, recebeu a mensagem e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos, em especial a Carlos Miguel e Ramírez, que estavam ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Henrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada. No dia seguinte, Henrico procurou a delegacia de polícia especializada em repressão aos crimes de informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na internet, onde ela poderia ser visualizada. Passados 5 meses da data dos fatos, Henrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrico, deve assisti-lo. Informa-se que a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, possui varas criminais e juizados especiais criminais. Com base nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando para tanto as teses jurídicas pertinentes. O valor das peças é de 50 pontos. Beleza? Vamos lá. O que a gente pode perceber daí dessa peça? E aí eu não quero me alongar para não tomar tanto tempo de vocês e a gente ir para a nossa próxima aula. Seguinte, esse é um caso de quê? De qual crime? Qual crime aconteceu aí, gente? Quais crimes aconteceram aí? Injúria e difamação. Justamente. Injúria e difamação. 139, 140. Por que foi injúria? Primeiro, só para identificar. Por que foi injúria? Porque foi ofensas objetivas a ele. A ele diretamente. Lembrando que na injúria o que é ferido é a honra subjetiva. Né? A subjetiva dele. Justamente. Bêbado, idiota. Justamente, é isso mesmo. Fere os atributos íntimos da pessoa. E por que teve difamação? Porque foi espalhado para outras pessoas, o fato dela difamar, dela falar dele para outras pessoas na rede social? Justamente. Houve difamação porque essas ofensas ela fez aonde, gente? Na rede social, né? Ela espalhou para outras pessoas, ou seja, além de ferir a honra subjetiva, feriu o quê? A honra objetiva, ou seja, a imagem e a reputação das pessoas sobre o Henrico. Além disso, uma coisa que teria que saber aí na peça, obviamente, se vocês fazendo a prova do OAB, vocês vão estar com o código, tem um aumento de pena aí, tá? Perdão, tem duas coisas. Primeiro, até perguntar. Nesse caso, a injúria e a difamação, elas foram feitas em concurso? Houve concurso de crimes aí? Porque foi injúria e difamação. Eu pergunto, na peça, né, que eventualmente a pessoa iria entrar, ela iria entrar com injúria em uma e difamação em outra, ou iria entrar nas duas com difamação, iria entrar com uma só, difamação e injúria? Uma só. Uma peça só. Nesse caso, então, houve o chamado concurso de crimes, certo? Nesse caso, foi concurso material de crimes ou concurso formal de crimes? Vocês lembram disso? Qual que é a diferença do concurso material de crimes e concurso formal de crimes? Foi concurso formal, porque através de uma ação ele cometeu dois crimes. Justamente. O concurso formal, gente, é aquela que a pessoa, com uma só ação, ela pratica 2 ou mais resultados. Esse é o concurso formal perfeito, né? O imperfeito é uma exceção. E o concurso material é aquela situação que a pessoa com 2 ou mais ações pratica 2 ou mais resultados. Então, nesse caso, foi concurso formal, tá? De crimes, artigo 70. E o que acontece aí nessa situação de concurso formal?
tem que ter um aumento de pena. Tem que ter aumento de pena, tá? Tem que haver a chamada exasperação. Além disso, e aí era, né, quem estava com o código era importante saber que tem uma causa de aumento de pena específica, lá no artigo 141, inciso 3, que quando os crimes contra a honra, eles são feitos através de meio que facilite a sua divulgação ou a sua propagação, as penas são aumentadas aí em 1/3. Então é o seguinte, o que a gente teria que saber aqui? Os crimes, e surgiria a dúvida em relação ao juízo. Qual juízo que a gente iria endereçar essa peça, gente? Qual o juízo que a gente ia endereçar essa peça? Qual o juízo que a gente ia endereçar essa peça? Ia ser excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da onde? Da vara criminal ou do juizado especial criminal? Do juizado. Do juizado especial criminal de Niterói. Porque percebam que eles falaram o nome da cidade aí. E aí a gente ia colocar 3 pontinhos, percebam, 3 pontinhos, juizado especial criminal de Niterói. Porque na própria peça eles falaram que tem mais de um juizado e mais de uma vara criminal. Qual que era a dúvida aqui? E aí poderia surgir a dúvida, porque nesses casos foram crimes contra a honra, pena de 1 ano. Beleza. Só que tem concurso formal, né? Tem concurso formal e tem uma causa de aumento de pena. Talvez ultrapassaria 2 anos. Mas nesse caso, como a exasperação, né, é de 1/6 até a metade, fica no máximo 1 ano e meio e 1/3, né, de 1 ano daria 3 meses. Ou seja, o máximo que poderia dar as penas seriam 1 ano e 10 meses, ou seja, não ultrapassaria 2 anos. Então iria para o juizado mesmo. A peça, obviamente, é a queixa-crime. Isso está no artigo 145, né, do Código Penal, e a gente já viu que quando o código não fala nada, é ação penal pública incondicionada. Agora, quando diz somente se procede mediante representação, seria ação penal pública condicionada à representação, e quando fala só se procede mediante queixa, seria ação penal privada. E no artigo 145 fala que nos crimes do capítulo anterior só se procede mediante queixa. Então teria que ser queixa-crime. Outro detalhe aí, nesse caso, o prazo decadencial não foi ultrapassado. Percebam que, né, o momento processual, né, digamos aí, era na tramitação do inquérito policial. Tinha passado apenas 5 meses da ocorrência do fato, ou seja, não tinha ultrapassado o prazo decadencial. E os requisitos aí, gente, era o quê? Procuração com poderes especiais, né? Constar que tinha uma procuração com poderes especiais, mencionar isso, qualificar o acusado, né? Qualificar a Helena, expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, detalhar o que aconteceu, né? Falar quais xingamentos que aconteceram, quais ofensas aconteceram, e enquadrar isso em injúria e difamação, e a deixa para o rol de testemunhas os 3 amigos deles, né? Os 3 amigos deles. E aí, nesse caso, no pedido normal, né, para receber a respectiva queixa-crime, citando a querelada para que ela compareça à audiência, procedência da respectiva ação, condenação da querelada, aumento de pena específico, e existe, o que eu mostrei lá no artigo 387, inciso 4, o juiz ele pode arbitrar uma indenização mínima por danos morais. Então poderia fazer um pedido para que o juiz fixasse uma indenização mínima por danos morais, beleza?
Mas enfim, peça simples, né? Peça tranquila, uma queixa-crime sossegado. Lembrando, na OAB não tem como cair denúncia, porque a denúncia é própria do MP, então necessariamente, como na OAB é somente peça privativa de advogado, tem que ser somente queixa-crime, né? Como peça acusatória, beleza? Gente, então é isso. Léo? Oi? Uma dúvida. Na qualificação do Henrico, vai colocar a profissão, que ele é engenheiro, e a cidade só? Calma aí, rapidão, deixa eu abrir aqui de novo. Vamos ver o que ele qualifica. Aí você, justamente, você coloca Henrico, aí você coloca... até bom você ter perguntado, viu? Deixa eu só ver aqui. Até bom você ter perguntado, cara. Então, como é que fica quando não tem informação? Aí você coloca o seguinte, tá, gente? Henrico, isso pra OAB, tá? Henrico, vírgula, nacionalidade, vírgula, estado civil, vírgula, inscrito no RG sob o número 3 pontinhos, vírgula, inscrito sob o CPF número tal. Você não dá aquela informação. Tá? Você não dá a informação. Você só coloca ali a informação genérica. Você só coloca Henrico, nacionalidade, aí você escreve nacionalidade, né? No caso não tem como falar. Enfim, você poderia até falar que era brasileiro, né? Por ser Niterói, mas eu acho melhor não arriscar, né? Então você colocaria Henrico, vírgula, escreveria nacionalidade, aí você poderia colocar vírgula engenheiro, que é o que deu de informação. E as outras coisas você colocaria de forma genérica mesmo, tá? Inscrito no RG sob o número tal, inscrito no CPF sob o número 3 pontinhos, dessa forma. Viu, Camilinha? Dessa forma mesmo. Vamos lá, gente. Então a gente encerra por aqui a nossa aula específica de prática penal simulada. E já até falo pra vocês, sei que algumas pessoas já começaram a fazer, mas já hoje eu começo então a abrir prazo para os grupos de acusação, tá? Começa assim hoje os prazos para os grupos de acusação poderem fazer as suas respectivas peças, tá? Então vou deixar aí 2 semanas, tá bom, gente? Ou vocês mais? Quem for da acusação, 2 semanas tá bom? Pra vocês fazerem acusação ou não? Não, vou colocar 3 semanas para eu explicar a resposta à acusação. Tem muita coisa ainda na resposta à acusação ainda que a gente pode tratar. Então, começa hoje o prazo para 1 mês. Calma aí. Ô, Tati, que dia que é o último dia de prova? Que dia que é o último dia de prova, gente? Dia 23. 23 de quê? De outubro? Setembro? Mas vamos colocar aqui. Dia 17, acaba dia 23. Vamos colocar 3 semanas aqui. Vamos colocar 3 semanas aqui. Não, deixa eu ver aqui o que a gente... Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Dia 21, então. Tá, deixa eu ver aqui. 2, 9, 16. Hoje já é 2. 23 dá na quarta, né? Então, beleza. Então, vamos... Dia 20. Então, beleza. Vamos colocar aí dia 23 mesmo. Tô pensando aqui como é que vai ser as audiências, mas vamos colocar dia 23 mesmo. Então, são 3 semanas, né? Pode ser 3 semanas? Que dá um tempo também para eu explicar a resposta à acusação para o pessoal e o pessoal também poder se organizar também, tá? Então, pode ser, então, 3 semanas... Até dia 23. Léo, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta.
No meu caso em específico, veio que nem essa queixa-crime que você deu modelo, sem dados de documento da pessoa, do acusado. Aí a acusação vai ter que fazer o inquérito. Pode criar. Supondo, tem liberdade aí pode criar os dados. Tem liberdade. Ah, sim. Aí pode colocar para a pessoa, por exemplo, ter feito interrogatório na delegacia, não tem problema inventar essas coisas não, né? Não, só em relação ao crime que deixa. Mas em relação ao periférico, vocês têm liberdade. Não, então tá bom, obrigada. Beleza? Então tá beleza. Tranquilo, gente? Então começa abrindo o prazo hoje e a gente deixa aí para até o dia 23, 3 semaninhas aí. Beleza? Então vamos lá. Vocês querem fazer um intervalo pra gente voltar pra linguagem jurídica? Vai direto? O que vocês mandam? Ô, Léo. Fala, Gigi. Esse modelo aí de você passou lá pra gente, você quer que a gente envie pra você por e-mail? Como é que é? No meu e-mail. Eu até passei o e-mail lá no grupo de vocês. Até passo de novo aqui. Se vocês quiserem, né, tá fazendo, me manda no meu e-mail. E aí qualquer dúvida, vou até colocar aqui meu e-mail de novo aqui. E aí vocês me enviam qualquer dúvida, pode ir me falando. Então vou colocar aqui Dr. Leonardo Paiva @outlook.com. Beleza? Esse e-mail aqui, tá, GGzão? Qualquer coisa, só dá um toque. Professor? Oi. Aí em relação ao que o senhor falou assim, que a gente não tem prova, né? Essa disciplina, só as peças. E aí vai ser entregue depois do prazo das provas. Não tem algum problema, não? Não, sou eu que lanço as notas, é tranquilo. Então, é porque aí a acusação vai fazer depois, né? Como é que é? É porque aí a acusação vai deixar para entregar. A acusação não, a defesa vai deixar para entregar depois. Não, mas não tem problema não. Não vai precisar anexar nada lá, então. Não vai precisar o quê? Anexar nenhum documento na data da prova, não, né? Não, igual eu tô falando, vocês fiquem tranquilos, sou eu que lanço as notas direto, tá, gente? Eu que lanço as notas direto no sistema, então passou o prazo, não tem problema. Como não vai ter prova, as notas vão ser de novo. Primeira VA, acusação e defesa, segunda VA, audiência, terceira VA, memoriais, sou eu que vou lançar as notas, então não tem o menor problema. Não, era só essa dúvida mesmo. Obrigada. Beleza? Não, tranquilo, Camilinha. Mesmo se for depois, eu vou lançar as notas depois, não tem problema não. Beleza? Então vamos lá então, gente. Vamos continuar aqui a nossa aula, vamos fazer aqui um pouquinho aqui de linguagem jurídica. Vamos continuar aqui a nossa matéria e a nossa exposição do nosso conteúdo. A aula passada, dentro de linguagem jurídica, a gente tratou da questão do vocabulário jurídico e tratamos de situações que podem acontecer na linguagem, que são justamente situações de polissemia que podem acontecer, ou seja, uma palavra com mais de um significado. Situações de homonímia, né, homônimas homógrafas, homônimas homófonas. E a gente encerrou tratando das parônimas, né, que são as palavras que têm escrita e som parecido. E hoje a gente vai falar sobre a chamada escolha lexical, tá? Nós vamos falar hoje sobre a chamada escolha lexical. O que é a chamada escolha lexical, tá, gente? Quando a gente trata de vocabulário, a gente chama isso de léxico, né? O que é o léxico? É o vocabulário que a gente utiliza no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas também o nosso léxico jurídico, ou seja, o vocabulário que a gente usa no métier jurídico. Como todos bem sabem, nós temos... eu estou apresentando... valeu, Tati. Obrigado. Valeu demais, Tati. Foi mal, gente. Desculpa. Então, vamos lá. Como todos vocês bem sabem, dentro do nosso meio jurídico, né, ou dentro do âmbito jurídico, existe uma linguagem muito própria, muito específica. E essa linguagem, ela
tem algumas características, e talvez a principal característica seja justamente o rigor técnico dela, tá? Seja o rigor técnico dessa linguagem. Por exemplo, quando a gente ouve, vocês já devem ter ouvido muito se falar, uma pessoa chegar para vocês e falar assim, nossa, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu... vou até utilizar... Vou dar 2 exemplos aqui. Uma pessoa chega para você não sabe o que aconteceu. Roubaram a bolsa da fulana de tal. Você fala, mas roubaram? Colocaram a arma na cabeça dela e tudo mais. Fala, não, só pegou a bolsa mesmo. Aí você pergunta, mas sem violência, sem grave ameaça? A pessoa foi, roubou normal. Qual que é a diferença da pessoa e de você? Você tá tendo uma percepção jurídica. Porque você entende que o roubo lá do 157 é a subtração de bem alheio móvel mediante violência, grave ameaça. Já a outra pessoa, ela acha que qualquer subtração de bem, pegar algo de alguém é roubo. Eu lembro de... É claro, né, gente? É pequeno, né? Mas eu lembro de... Eu pequenininho, sei lá, 6 anos, de pegar um balão na festa de aniversário de um amigo meu. E minha mãe me bateu pra caramba. Falou assim, Léo, você não pode fazer isso porque você roubou o balão do seu amigo. Roubo, Léo, é errado. Roubo é pecado. Se eu tivesse feito direito, né, muito pequenininho, eu ia falar assim, mãe, mas eu não roubei, eu apenas furtei. Eu ia pedir uma emendasse libelli, né, pra ela, né, ia falar pra ela emendar a denúncia. Mas percebam que tem uma diferença, né, de utilização dessas palavras. Imagina se o MP, ao invés de denunciar por roubo, ele denuncia por furto. Tem uma diferença grande. Imagina, vocês já devem ter ouvido demais, talvez até mesmo na televisão, vocês já ouviram falar o seguinte, quando uma pessoa ofende a outra, né? Quando um xinga a outra, aí sai a manchete assim, fulano de tal é investigado por calúnia. Vocês já viram isso? Ou muitas vezes quando a pessoa está sendo ofendida, a pessoa fala, isso é uma calúnia. A pessoa não sabe nem o que é calúnia. A pessoa não sabe nem o que é injúria. A pessoa não sabe nem o que é difamação. E aí vira uma bagunça. Então é importante a gente saber utilizar as palavras adequadas, tá? Em momentos jurídicos específicos, justamente porque esse rigor técnico, essa necessidade de se utilizar a melhor expressão, o melhor vocabulário, fazem diferença dentro do nosso cotidiano. Principalmente, né, nosso cotidiano jurídico. Então vamos lá, vamos falar sobre algo, vamos começar a falar dessas escolhas lexicais, ou seja, qual que vai ser, quando que nós vamos utilizar, tá? Qual que vai ser as melhores escolhas de palavras e vocabulários que nós vamos ter. Por exemplo, tem diferença entre civil e cível. Tem diferença, gente, entre civil e cível? Tem alguma diferença? E se tem alguma diferença, quando que eu devo usar uma, quando que eu devo usar outra? Civil, Tati falou, uma pessoa comum. Vamos lá. Seguinte, gente. Essas duas expressões, a Tati falou, civil seria a área do direito civil. Vamos lá, tem essa dúvida mesmo. As duas expressões, elas pertencem à mesma classe gramatical e elas basicamente têm o mesmo sentido. Elas têm o mesmo significado, né? Principalmente elas servem, né, para adjetivar nomes, né, que envolvam fatos, direitos e deveres. Na maioria das vezes, tá, gente, elas são utilizadas como sinônimas. Na maioria das vezes, elas são utilizadas como sinônimas. Mas tem uma leve diferençazinha. Normalmente se emprega civil, tá, civil com i, quando a gente quer se referir a códigos, às leis, a direito, registro, casamento e até ramo do direito. A gente fala direito civil, a gente não fala direito civil. A gente fala o seguinte, olha, fulano de tal, ele vai casar. A gente fala, fulano de tal vai casar no civil. A gente não fala que ele vai casar no civil. Olha, fulano de tal, é importante você ir no cartório de registros. Que cartório de registros? No cartório de registro civil.
A gente não fala código civil, a gente fala código civil. A gente fala lei civil. Ou seja, o civil com I, ele é normalmente empregado e utilizado quando vai se tratar de códigos, de leis, de direitos, de registro, de casamento e até mesmo o ramo da ciência do direito. A gente não fala direito civil, a gente fala direito civil. Beleza. Agora, quando a gente utiliza a expressão civil com e acento, tá, no I, a gente utiliza essa expressão civil para tratar normalmente de varas, de recursos, de tribunais, de uma causa. Então a gente vai endereçar, por exemplo, uma petição inicial, a gente não endereça para a 5ª vara civil, a gente endereça para a 5ª vara civil. A gente, por exemplo, vamos colocar aqui um recurso, né? A gente não fala um recurso civil, a gente fala um recurso civil. Eu entrei com um recurso civil. Ou até mesmo quando a gente fala da questão, né, de tribunais, a gente fala juizado especial civil. A gente não fala de juizado especial civil, a gente fala juizado especial civil. Ou seja, existem algumas diferenças, principalmente na forma de se utilizar essas expressões civil e civil. Então, depende da forma ou da palavra que ela vai estar acompanhando ou se referindo. Então, civil com civil com e acento circunflexo no i, normalmente indica ou se refere às varas, tá? Se refere às áreas, à matéria, a processos, a recursos. Então, por exemplo, processo tal caiu na 1ª, ou na 2ª, na 3ª vara civil. Olha, Tati, você advoga em que área? A Tati vai falar, eu advogo na área civil. Ela não fala eu advogo na área civil, eu advogo na área civil. Ou tem a primeira câmara civil. Ou seja, existem essas situações em que a área civil vai ser utilizada, tá? Então, até aproveitando aqui o gancho da Tati, nós estudamos o direito civil e quem se especializa nessa matéria vai ser um advogado civil, beleza? Tranquilo? Então, bacana. Vamos lá. Outra diferença que nós temos também, até mesmo na escolha lexical dessas palavras, vou até anotar aqui, em relação ao comodato e o mútuo, tá? Em relação ao comodato e ao mútuo. Vocês lembram qual que é a diferença, ou qual que é a diferença entre comodato e mútuo, quando que eu utilizo comodato e quando que eu utilizo mútuo? Juridicamente, tá, gente? Juridicamente. Quando que se utiliza ou quando que deve ser utilizado as expressões comodato e mútuo? Vocês lembram ou já viram comodato e mútuo? Tem alguma coisa a ver com bem fungível e infungível, Léo? Justamente. Isso, né? É isso mesmo, Dani. Tem a ver isso sim. O mútuo é fungível e o comodato é infungível. Justamente. Tanto o comodato quanto o mútuo, gente, eles são institutos jurídicos relacionados a empréstimos. Tanto o comodato quanto o mútuo, eles são contratos de empréstimo. Então, quando existe um comodato ou existe um mútuo, necessariamente existe um contrato de empréstimo aí. E o contrato de empréstimo é gênero da qual se divide em duas espécies, o comodato e o mútuo. E qual que seria a diferença entre eles? É justamente isso que a Dani falou. O contrato de comodato é o empréstimo de bens infungíveis. E o contrato de mútuo recai sobre bens fungíveis. E aí, a partir disso, é preciso a gente lembrar justamente desses conceitos, do que seria um bem fungível de um bem infungível.
Quando a gente fala de um bem fungível, é aquele bem que pode ser substituído, é aquele bem que pode ser trocado, é aquele bem que pode ser suprido por outro de mesma qualidade, quantidade e espécie. Já um bem infungível seria aquele bem que não pode ser substituído, não pode ser trocado, não pode ser restituído na mesma qualidade, quantidade e espécie. O bem infungível é aquele bem único, tá? É aquele bem específico. Então, exemplo de contrato de comodato, por exemplo, um empréstimo de apartamento. Tá? Um empréstimo de apartamento. Então, vamos supor que eu empresto um imóvel para o GG. Falo, GG, tô te emprestando aqui meu apartamento. Ou tô te emprestando aqui meu carro. E aí vocês podem até perguntar, pô, mas o carro não seria bem fungível? Como o carro tem chassi, e cada chassi é específico, tem uma numeração, carros são considerados bens infungíveis também. Então, exemplo de comodato seria um empréstimo de um bem imóvel, já que todo bem imóvel é infungível, não pode ser substituído, e um empréstimo, por exemplo, de um carro, que como tem chassi próprio, não pode ser substituído por outro igual. Já o mútuo, e aí é mais comum de acontecer, é o empréstimo de um bem fungível, ou seja, de um bem que pode ser substituído por outro da mesma qualidade, quantidade e espécie. Então, vou até utilizar o exemplo mais comum que nós temos de mútuo, que é até chamado de mútuo feneratício, empréstimo de dinheiro. Empréstimo de dinheiro, tá, gente? Não tem aqueles empréstimos de dinheiro no banco? A pessoa vai e pede um empréstimo, né? Tem um empréstimo, por exemplo, né, no banco, na financeira, tem vários aí, né, em vários bancos, várias financeiras. Então, o mútuo, ele recai justamente sobre esses bens fungíveis. Recai justamente sobre esses bens fungíveis. O exemplo maior é justamente no sentido de dinheiro, tá? Justamente no sentido de dinheiro. E quando acontece um empréstimo de dinheiro, a gente está falando justamente aí do contrato de mútuo, beleza? Vamos lá, vamos falar ainda sobre o diferença, né, ou escolha lexical do chamado esbulho e da chamada turbação. Estamos primeiro aqui tratando mais a questão do direito civil, né? Tem diferença entre esbulho e turbação? Ou vocês lembram do que se trata um esbulho e uma turbação? Olhando, assim, lembrando sem pesquisar, Léo, eu lembro que a turbação era quando alguém tentava, por exemplo, tentar tomar posse de uma propriedade privada de outra pessoa. Uhum. Né? E o esbulho é quando realmente eles acho que conseguiam, alguma coisa assim. Uhum. Não lembro direito. É isso mesmo. Tanto o esbulho quanto a turbação, gente, se refere ao que a Dani falou das ações possessórias. Tá? Se refere aos institutos possessórios. Aqui eu não vou entrar então, nessa questão de diferença de posse e propriedade, mas é importante saber quando acontece um esbulho, quando acontece uma turbação. Tratando aqui das espécies ou dos institutos possessórios, é importante saber aqui que existem 3 situações que envolvem a posse. E a depender dessas 3 situações, vão existir 3 ações correspondentes. A primeira situação que a gente tem é a situação de ameaça à posse. Ameaça à posse. Essa situação de ameaça à posse, vou até colocar aqui, essa situação de ameaça à posse, quando, por exemplo, imagina que você tem uma fazenda, tá? Imagina que você tem uma fazenda, imagina que você tenha uma chácara e começa a vir gente estranha para aqueles lados, para aqueles rumos. Então começa a vir gente, começa a ter um trânsito maior de pessoas por aquele lado. Os caras começam a, digamos,
fazer acampamento ainda longe da sua terra, mais perto. Nesse caso, há a chamada ameaça à posse. Quando há uma ameaça à posse, deve-se entrar com a ação chamada de interdito proibitório. Interdito proibitório. Então, a primeira situação que nós temos é a situação de ameaça à posse. Quando acontece uma ameaça à posse, ou seja, a posse, de alguma maneira, ela está em risco, deve-se entrar com a ação de interdito proibitório. Beleza. Agora, outra situação que a gente tem é a situação de perturbação da posse. É a situação de cerceamento do exercício da posse. O que significa turbação, tá, gente? O que significa turbação? Turbação significa perturbação. Turbar significa perturbar. Quando acontece essa turbação da posse, essa perturbação da posse, significa que houve um cerceamento ou uma limitação na condição de exercício do direito da posse. Significa que o seu exercício em relação à posse, ele não é mais livre. Ele, de alguma forma, ele foi cerceado. Então, exemplo aqui, essa galera que estava com barraca ainda longe da sua fazenda, eles começam a cortar a cerca, tá? Passam para o lado da sua terra e montam o acampamento deles lá. Nesse caso, houve uma turbação da posse. Nesse caso, houve uma perturbação da posse, porque o exercício da sua posse, ele não pode mais ser exercido livremente. Nesse caso, é preciso entrar com uma ação, que é uma ação específica chamada de ação de manutenção da posse. Ação de manutenção da posse. Beleza? Então, nas turbações, tá? Deve-se entrar com a chamada ação de manutenção da posse. Agora nós temos o chamado esbulho, tá? O que é o esbulho? Direito civil. Não é tanto a minha área, viu, cara? Mas, enfim, a gente aproveita para relembrar um pouquinho, tá? O que seria o esbulho? O esbulho, diferentemente da turbação, ele consistiria na privação total da posse. Tá? O esbulho, ele consistiria na privação total da posse. Significa que a sua posse foi totalmente suprimida e foi totalmente tomada, tá? Pela outra parte ou pelas outras partes. Significa que esse pessoal que entrou para dentro da sua terra, eles agora invadiram sua terra inteira e já estão morando lá na casa, ou seja, eles estão agindo como se fossem donos, tá, da fazenda. Ou seja, eles têm toda a posse da fazenda. Quando acontece esse esbulho, chamado de esbulho possessório, tá? Esbulho possessório, é necessário outra ação, que é a chamada ação de reintegração de posse. Ação de reintegração de posse. Então existem 3 situações para cada tipo de instituto possessório. Na ameaça à posse, tá? Cabe a ação de interdito proibitório. Na ação de turbação da posse, cabe a ação de manutenção da posse. E na ação de esbulho possessório, cabe a chamada ação de reintegração de posse. Porque a partir do momento que a sua posse é perdida, você precisa reaver ela. Você precisa ser reintegrado naquela posse. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui de outros institutos aqui. Vamos falar das situações de impronunciar e despronunciar. Situação de impronunciar ou despronunciar. Ou até melhor dizendo aqui, vamos colocar aqui os substantivos aqui, vamos falar sobre a impronúncia e a despronúncia. Que é a diferença entre impronunciar, quando um juiz ele impronuncia, ou quando ele despronuncia,
ou quando acontece a impronúncia ou a despronúncia de um juiz. Qual que é a diferença? Vamos lá. São institutos, obviamente, relacionados ao júri, né? Mas eles têm uma diferença e é uma diferença técnica aqui. Vamos lá. Necessariamente, e aí aproveitando para a gente, né, tentar fazer uma revisão em relação à matéria do júri. Vocês já tiveram júri? Ou pelo menos de matéria teórica? Do procedimento do júri ainda não. Não, assim, a gente está vendo agora, né, no 3. Ah, beleza. Na teoria vocês não tiveram ainda? Não, assim, a formação, essas coisas, quantidade, qual que é como é que é certinho, direitinho, não. Ah, não, então tá beleza, então. Não, então vamos lá. Obrigado, Dani. Então, não vou adiantar alguns temas aqui, mas só para falar. O júri é uma instituição, né, que julga, obviamente, crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Esses crimes dolosos contra a vida estão ali do artigo 121 até o artigo 125, ou seja, homicídio, induzimento, auxílio, instigação ao suicídio e automutilação, aborto e infanticídio. No júri, o júri ele é um procedimento misto, né, um procedimento bifásico, em que existem duas fases. A primeira fase do júri, que corre segundo o procedimento comum ordinário, é a fase da judício accusationis, né, chamado de sumário de culpa, onde ali vai ser verificado se há culpa realmente do réu. E a segunda fase do tribunal do júri é a fase do plenário, né, a fase ali onde tem os jurados, né, aquela fase que normalmente todos conhecem, em que o réu é mandado para lá. Essa segunda fase é a fase do judício cause, do juiz da causa. Seguinte, nessa primeira fase do tribunal do júri, nessa fase que tem um juiz ali no procedimento comum ordinário, ao final dessa primeira fase, o juiz ele pode tomar quatro decisões. Ou o juiz ele pode absolver sumariamente, tá? Ou o juiz pode absolver sumariamente, conforme o 415 do CPP. Ou o juiz ele pode pronunciar o réu, ou o juiz pode impronunciar o réu, ou o juiz ele pode desclassificar o crime. E aí vamos falar da pronúncia e da impronúncia, que são as mais importantes. O que é necessário para o juiz pronunciar o réu? Imagina que chega ao final de um procedimento comum ordinário e o juiz ali tem a possibilidade de mandar o réu para ser julgado em plenário ou não. No que o juiz se baseia para isso? Se houver indícios de autoria e prova da materialidade, o juiz vai mandar para o plenário, vai mandar para a júri. Quando o juiz decide mandar o réu para ser julgado pelos jurados, ou seja, para ser julgado lá no plenário, reconhece que há indícios de autoria e prova da materialidade, o juiz dá uma decisão chamada decisão de pronúncia. Quando o juiz pronuncia o réu, o juiz está reconhecendo que há indícios de autoria e materialidade e o juiz está remetendo o réu para ser julgado no plenário do tribunal do júri. Quando o juiz entende que não há indícios de autoria ou não há prova da materialidade, o juiz ele impronuncia o réu. Quando o juiz entende que não há indícios de autoria ou prova da materialidade, o juiz então ele impronuncia o réu, ele dá a decisão de impronúncia e não manda o réu para ser julgado em plenário no tribunal do júri. Então a impronúncia é a situação que não reconhece indícios de autoria ou materialidade do réu e não permite que esse réu seja levado a ser julgado pelo tribunal do júri no seu plenário. Essa é a impronúncia. O que é a despronúncia? A despronúncia é a impronúncia que acontece a partir de um recurso da parte. Como assim? O que é a despronúncia? A despronúncia acontece quando o juiz ele pronuncia o réu e manda ele para o plenário. Da decisão de pronúncia,
cabe recurso em sentido estrito. Da decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. O juiz pronuncia, o advogado recorre através de recurso em sentido estrito, e aí o juiz superior ele vai reconhecer que não há indícios de autoria e materialidade. Ou seja, ele vai dar uma impronúncia, só que a nível recursal. Ele vai impronunciar, só que a partir de um recurso. Ou seja, a impronúncia acontece em primeiro grau e a despronúncia acontece em segundo grau. A despronúncia é uma impronúncia que acontece após um recurso da parte. E até aproveitando para falar de recursos das partes, já dá uma dica para vocês, para que vocês saibam, isso é muito cobrado, né, na OAB. Dessas 4 decisões, absolvição sumária, pronúncia, impronúncia, desclassificação, cabem 2 recursos. Ou recurso em sentido estrito, ou apelação. Como saber? Vogal com vogal, consoante com consoante. Pronúncia e desclassificação começa com consoante. P de pronúncia, D de desclassificação. Se é consoante, o recurso vai ser consoante. Vai ser recurso em sentido estrito. Reze. Das decisões de impronúncia e absolvição sumária, que começam com vogal A e I, o recurso vai começar com vogal, vai ser o recurso de apelação. Então, recurso, decisões do Tribunal do Júri com vogal, recurso vai começar com vogal. Decisões do Tribunal do Júri começar com consoante, recurso vai ser com consoante. Beleza? Gente, então é isso aí. Vamos parar por aqui, não tomar mais o tempo de vocês. A gente até andou muito, né? E é isso aí, valeu demais mais uma vez, sempre um prazer aí estar com vocês. Ótima semana para vocês, que Deus abençoe, que Deus ilumine, Jesus possa estar realçando aí a vida de vocês, se refletindo na vida de vocês todos os dias, e tamo junto, tá bom? Fica com Deus, tudo de melhor, qualquer coisa que precisar, tô à disposição, tá bom? Valeu demais, fica com Deus, Deus abençoe.